Olá, crianças! Meu muito bom dia, você da turma do quinto ano A. Boa tarde a você, criança do quinto ano B. Estamos aqui de volta para mais uma aula, tá? Hoje nós vamos finalizar os nossos assuntos de ciências. Eu espero que vocês estejam bem, que sua família também esteja bem, que o Senhor proteja cada um de vocês, que o Senhor os abençoe e os guarde, tá? Então a gente vai lá para o nosso livro na página 219, organize as coisinhas de vocês, tá certo? Que eu vou mostrar a página para vocês poderem se situar melhor nas atividades, tá? Então, organiza e vem comigo. Então, turminha, a gente vai ver aqui nessa nossa atividade de ciência alguns cuidados para iniciar, tá? Os cuidados do sistema respiratório. A gente viu, né, que a gente viu os nossos órgãos do sistema respiratório e a gente vai observar agora os cuidados que a gente deve ter. A gente tem aqui uma matéria que fala sobre a poluição do ar na China, tá? Ela atinge cerca de 100 milhões de pessoas e vocês vão ler essas questões aí e responder no caderno, tá? Por favor. Na página seguinte a gente vai verificar algumas doenças que são causadas, né, no sistema respiratório. Os prejuízos causados no sistema respiratório pelo ar atmosférico poluído, eles variam de acordo com a quantidade de tipos de poluentes representantes no ar. Entre os principais problemas respiratórios tem a rinite, a asma, a bronquite e a pneumonia. E é isso que a gente vai ver agora, tá? A asma, ela é uma doença que ela causa contração dos brônquios, ela dificulta a passagem do ar. Os principais sintomas dela são tosse, o barulho no peito que fica como um chiado, né, e a dificuldade de respiração. E aí do lado vocês veem uma criança usando o nebulímetro, tá, que é um aparelho que ajuda nessa questão da asma aí. Eu conheço bem o nebulímetro, a gente foi amigo durante muito tempo, infelizmente, para quem não sabe, eu sou asmática. Mas hoje a minha asma está controlada, graças a Deus. Então, a gente que é asmático, a gente não pode nem sonhar em ficar próximo, né, de cigarro, por exemplo, as pessoas fumantes é uma dificuldade muito grande, né, fumaça, poeira, então a gente precisa de certos cuidados. A pneumonia, por sua vez, é uma doença que ela afeta os pulmões também. Ela pode ser causada por seres vivos, microscópicos, né, ou seja, muito pequenos, como as bactérias e os fungos que são presentes no ar. E os principais sintomas dessa doença são febre alta, a tosse, falta de ar, dor no peito durante a respiração. E essa imagem ao lado, na pneumonia, que vocês estão vendo, é uma radiografia do tórax, né, de uma pessoa com pneumonia. A gente vê aí uma mancha esbranquiçada, que está circulada aí na imagem, que corresponde à área infeccionada, né, da bactéria no pulmão direito da pessoa. Vou dar uma ampliada aqui para vocês visualizarem melhor e vocês podem ver aí no livro de vocês. Olha só. Essas partes brancas, né, são as bactérias. Tá? E a gente tem as doenças do sistema respiratório, elas são mais frequentes nas épocas em que a umidade e as temperaturas estão baixas, né, ou seja, no inverno. Isso porque as condições elas dificultam a dispersão dos poluentes, né, presentes no ar. Aí favorece o que? A aglomeração de pessoas em ambientes fechados, contribui para a transmissão de seres vivos microscópicos de uma pessoa para outra, e por isso a gente deve evitar doenças respiratórias, né? A gente tem que manter os ambientes limpos, arejados, abrir a casa, tá? Abrir o quarto quando acordar, deixar o sol entrar para arejar, limpar as mãos, entre outros cuidados, tá certo? Aqui fala um pouco sobre tabagismo, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe que o tabagismo ele é extremamente prejudicial à saúde, tá? Tem substâncias tóxicas, muitas, mais de 4.700 substâncias tóxicas para ser exata. Eles causam diversos problemas no sistema respiratório, tá? E não somente para os fumantes, mas também para as pessoas que estão próximas a quem fuma. Então é prejuízo para todo mundo. E aqui a gente tem uma imagem do dia 29 de agosto, do Dia Nacional do Combate ao Tabagismo, tá? Se vocês conhecem alguém que fumam, ajudem, gente. Essas pessoas, elas têm uma dependência química, tá? É doença realmente, é vício, então não é simples de largar o cigarro. A gente tem que ser humilde, né? A gente tem que ajudar, mas com humildade. Aqui ao lado, a gente vai pular isso aí que não vai dar tempo de fazer, a gente tem uma atividade. Vocês vão assinalar as imagens que apresentam situações que podem causar prejuízos para o sistema respiratório humano.
Então, quais são as imagens que causam prejuízo? São as imagens que nos trazem o quê? Poluição. Você observa e marque aí as opções corretas, por favor. Tá? Na segunda questão, a gente observa aqui. Fábio está com uma doença respiratória. Para tratar essa doença, o médico indicou inalação, um método no qual os medicamentos são vaporizados para serem inalados pelo paciente, tá? Que é esse famoso aparelhinho que a gente usa muito, né? Por que a inalação ela é indicada para o tratamento de doenças respiratórias? Se necessário, faça uma pesquisa. Vamos lá, aluno pesquisador. Se você não sabe, se você não tem ideia, vamos fazer pesquisa. A tia não pode dar a resposta pronta, tá? Vocês precisam ativar o pesquisador que existe dentro de cada um de nós e fazer essa pesquisa aí para responder, tá? E a gente tem aqui a letra B. Assinale o movimento respiratório que permite a entrada dos medicamentos no sistema respiratório de Fábio, né? O que é que permite? Como é que vai entrar? Durante a inspiração ou durante a expiração? Para o gás, né, para o nebulizador agir, sai uma fumacinha, um gásinho. Então, ele entra para as nossas narinas e vai para o nosso sistema respiratório. Mas é através de quê? Isso mesmo, da inspiração. Quando nós inspiramos, a gente puxa esse ar para dentro do nosso corpo, tá? E aqui a gente tem a letra C. Qual é o caminho percorrido pelos medicamentos inalados até os pulmões? Enumere os itens abaixo na ordem correta desse caminho, de 1 a 6. Então, a gente vai lá, vamos ver como é que vai ficar. Vocês estão vendo aí um aparelho de aerosol, como a gente chama, né? Que é um nebulizador, mesmo aerosol, que a gente até às vezes tem em casa, né? Eu tenho porque eu preciso. Então, a gente vai enumerar. Por onde é que começa? Ele começa pelas nossas narinas, isso mesmo, nossas narinas, número 1. Depois das narinas, eles vão para onde? Para a nossa cavidade nasal, ou seja, para dentro do nosso nariz. Da cavidade nasal, ele vai lá para a faringe, isso mesmo. Depois da cavidade nasal, nós temos a nossa faringe. Depois da faringe, ele vai para laringe, laringe número 4. Depois da laringe, ele vai para a traqueia, número 5, traqueia. E por último, ele chega aos nossos pulmões, número 6, né? Então, vai ficar 1, narina, 2, cavidade nasal, 3, faringe, 4, laringe, 5, traqueia, até chegar nos nossos pulmões. Isso mesmo. Vocês vão completar também essa terceira questão, tá? Vamos ler direitinho e fazer aí essa terceira questão, por favor. E aqui a gente vai ver, né, um assunto novo, que é para finalizar os nossos estudos de ciências, tá? Depois a gente vai só fazer revisão. Aqui está o nosso sistema cardiovascular, né? Que é o sistema que está ligado ao nosso coração. Mas o que será que esse sistema cardiovascular ele faz? Vamos lá, vamos falar sobre a circulação sanguínea do nosso corpo, tá? Quando eu percebi que te amava, eu senti teu coração batendo mais forte. Eu vi teus olhos brilhando. Eu vi teus lábios sorrirem. Percebi que te amo. Senti que sou amado. Não existe nada melhor do que viver. Não existe nada melhor no viver que amar e ser amado. Olha só, que lindo, né? Mas será que o sistema cardiovascular serve só para fazer tu te apaixonar? Não é nada disso, né, gente? A gente vai falar sobre o quê? Sublinhe no poema o nome dos 2 tipos de órgão do corpo humano. Então, você vai sublinhar aí, né? O coração e os olhos, tá? Na segunda questão, em sua opinião, o que o autor do poema quis dizer com o seguinte trecho? Ter o coração batendo mais forte, né? A gente vai entender o quê? Que o nosso batimento cardíaco, né? Ele geralmente se altera de acordo com as emoções que a gente sente, né? Se a gente se assusta, o batimento cardíaco aumenta. Se a gente faz exercício físico, o nosso batimento cardíaco também aumenta, né? Para quem está emocionado, apaixonado, né? Também o nosso sistema cardíaco ele tende a aumentar, né? Ou seja, ele nos mostra as nossas emoções.
E na terceira diz assim: qual é a importância do coração para o corpo humano? É imensa, né, gente? O nosso coração, ele não é só associado a sentimentos. Ele é uma das explicações para isso, é que quando nós passamos por grandes emoções, o nosso coração ele bate mais rápido e a gente percebe com mais intensidade o funcionamento desse órgão. A gente nem sente as batidas, mas quando tu te assusta, quando tu te emociona, o coração acaba disparando e você percebe que tem uma maquininha batendo, né? Que é o nosso coração. Essas emoções elas estão associadas principalmente ao nosso sistema nervoso e endócrino, né? Que é o assunto que a gente vai ver mais tarde, não dá para ver agora. O coração ele desempenha funções essenciais à vida, é ele que faz parte do nosso sistema cardiovascular, junto com os outros sistemas do nosso corpo. Então, o que é que ele faz? Ele só bate aí à toa? Não. O sistema cardiovascular ele é responsável pelo transporte e pela distribuição de substâncias que as células precisam para funcionar, né? Eles precisam ser também eliminados do corpo. Esse papel ele é realizado em conjunto pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos, que são esses que são responsáveis pelo nosso sistema cardiovascular. Coração, sangue, vasos sanguíneos, as nossas veias, as nossas artérias, né? Tudo isso faz parte. Então, o que é que ele faz? Ele transporta e distribui nutrientes dos alimentos, né, obtidos pelo sistema digestório, às demais células do corpo, por isso que a nossa alimentação ela é tão importante. Ele também transporta gás oxigênio dos pulmões, né, às demais células do corpo, assim como leva o gás carbônico das células do corpo para os pulmões. Olha aqui essa menina aqui, né? Ela está aqui nos mostrando a respiração, né? O ar batendo, que coisa gostosa, que sensação gostosa. E a gente tem também aqui, ele participa das defesas do organismo, ou seja, eles nos ajudam a não ficar doentes, né? Então vamos lá, a gente vai conhecer a seguir um pouco mais sobre as estruturas que compõem esse sistema cardiovascular. Estão aqui elas, as artérias, que são os vasos sanguíneos com parede espessosa, né? Elas transportam sangue do coração para o tecido, tá? Nós temos as veias, que são vasos sanguíneos com parede mais fina que as das artérias, né? As veias, elas transportam sangue dos tecidos para o coração. Nós temos os capilares, que são as ramificações dos vasos sanguíneos, que conectam pequenas artérias a pequenas veias. Os capilares, eles possuem tamanho reduzido e só podem ser vistos com o auxílio de microscópio. A parede desses vasos ela é muito fina, o que permite a troca de substâncias entre o sangue e as células do tecido. Ou seja, a gente tem capilares por todo o nosso corpo, né? Olha só, gente, nosso sistema aqui, tá? Sistema cardiovascular. Veias, artérias, capilares, o coração, tá? Eles estão em todos os lugares do nosso corpo. Por isso que quando a gente se corta, né, sangra, porque ou é uma veia, uma artériazinha, um capilar, alguma coisa no qual está passando o sistema cardiovascular, tá? A gente tem aqui, aparecendo aqui, que o sangue ele é um tecido formado por uma porção líquida, né? O sangue é líquido. A gente tem os plasmas, né? As células sanguíneas e os fragmentos de células. O plasma ele é líquido e de cor amarela. Ele forma por água e por algumas substâncias. O que é que a gente tem aqui no nosso sangue? Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, tá? Eles atuam na defesa do nosso organismo, nos ajudam a não ficar doentes. Nós temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Essas células elas estão em mais numeração no nosso sangue. Existem mais hemácias do que os glóbulos brancos, do que leucócitos, né? Elas são chamadas de hemoglobina, tá? Elas são células que transportam o gás oxigênio e carbônico para o nosso corpo, tá? Nós temos as plaquetas, que são fragmentos de células que eles participam do processo chamado coagulação. Quando o sangue sai do nosso corpo, né, o nosso corpo ele começa a trabalhar para fechar aquele problema lá, né? Então o sangue ele começa a coagular, tá? Quando a gente machuca alguma parte do corpo, essas células elas ajudam a interromper o sangramento. É por isso que para isso que serve as plaquetas, né? Para fazer a coagulação, ou seja, para fazer o nosso corpo parar de sangrar, né? E temos o coração, que ele é formado principalmente por tecido muscular cardíaco, tá? Então, o nosso coração ele é feito por muitos músculos. E esse órgão ele apresenta 4 cavidades por onde o sangue passa. Então, olha só como o nosso coração ele é oco por dentro, tá? Então, para quem pensa que se apaixonar é ter alguém dentro do coração, não tem ninguém lá não, tá, gente?
O coração funciona como uma bomba, ele funciona o sangue para todo o corpo, no interior dos vasos sanguíneos. O tecido muscular do coração ele se contrai, é por isso que a gente sente bater. O que é se contrair? É o mesmo que se mexer. Ele bate e volta, ou seja, ele contrai e ele relaxa, né, de maneira coordenada, que resulta nos batimentos cardíacos. Esses batimentos eles são acompanhados de som, que origina o quê? O fluxo de sangue no coração. Por isso que a gente escuta esse tutum, 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 né? A gente está vendo aqui, né, quando a gente se machuca, que ocorre o quê? O rompimento dos vasos sanguíneos, né? E aí acontece o quê? O sangramento. Aí nesses casos, quando ele se rompe, as plaquetas e outras substâncias eles vão formando uma rede, né, onde as células sanguíneas elas ficam presas, que formam um coágulo sanguíneo, ou seja, o sangue endurece, tá? Esse coágulo ele bloqueia a lesão do vaso sanguíneo, ele diminui e vai até cessar o sangramento, tá certo? E aqui a gente vê o que é a nossa pulsação. O que é a pulsação? A pulsação, a gente pode sentir colocando o dedo indicador no pulso, como a gente está vendo aí nessa figura, tá? Ela está relacionada ao movimento do sangue. Então, para a gente sentir o nosso coração bater, além de pegar aqui no peito, é só a gente pegar aqui no nosso pulso, tá? Não precisa preencher isso aqui, porque isso aqui é muito técnico para vocês, ok? Aqui vocês estão vendo sobre a doação de sangue, né, que é um ato de amor, de solidariedade. Eu sou doadora, o dia que vocês puderem, né, que existem critérios para doar sangue, a gente tem que ter mais de 50 quilos, tem que ser maior de idade, tem que estar bem de saúde. Eu sou doadora de sangue, acho muito importante a gente ajudar, né, quem está precisando. Hoje eu não preciso, mas um dia eu posso precisar. Então é bom a gente ajudar o irmão que está na sua necessidade de saúde em algum momento da vida. E a gente tem aqui uma atividadezinha para fazer, tá? Vocês vão ler direitinho, vocês vão seguir aqui as siglas, né? Siga as coordenadas apresentadas acima de cada diagrama e descubra a palavra oculta. Tem uma palavra oculta aí. Vocês vão tentar descobrir, tá? Aqui também tem mais um pouquinho de atividade, que eu não vou me prolongar tanto para o vídeo não ficar muito grande, porque é muita coisa para a gente falar, tá certo? E aqui termina o nosso assunto de ciências, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais detalhado na revisão que a gente vai fazer na próxima semana, tá certo, bebês? Então é isso, turminha. A gente terminou, né? A gente viu o finalzinho da parte do sistema respiratório e vimos o sistema cardiovascular, tá? Que é para finalizar os nossos assuntos para essa avaliação. Faça a leitura com calma, tá? Faça as atividades. Terminou, clique. Tá? Não esqueça de fazer a leitura, não é só assistir o vídeo, precisa fazer a leitura do material sim, tá? Terminou, faz o clique e manda para a tia que eu estou aguardando, tá? Uma beijoca enorme para você. Fiquem com Deus, que Jesus te abençoe e te acompanhe sempre. E a gente se vê daqui a pouquinho, vai ter uma aulinha daqui a pouco, tá? Então, eu aguardo você.